Você sabia que o arco da Fazenda da segunda temporada de The Walking Dead foi contado em somente 3 volumes dos quadrinhos? Bora descobrir a verdadeira história da Fazenda, os personagens originais, quem viveu, quem morreu, o que aconteceu ou não, como o Glenn conheceu a Meg, novos romances. Já imaginou como seria ver o Tyrese na Fazenda do Herschel? Nesse vídeo vamos destrinchar esse arco dando sequência aos capítulos anteriores, se liga aí. Bora para mais um vídeo de The Walking Dead, seja muito bem-vindo ao HQJ, o apresentador que vos fala e roteirista desse vídeo se chama John. Sou eu. E a capa desse capítulo é talvez uma das mais lindas até o momento, com o Rick segurando o Carl nos braços, com sangue pingando do tiro que ele tomou na última edição. E ainda dá pra ver o Tyrese com o agressor do pivete ao fundo. Mas, meus amigos, olha que riqueza de detalhes desse trem. Mas isso tá fantástico, lindo, cara. Lindo, 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 lindo. Nem vou perder meu tempo aqui, eu quero continuar logo essa história pra vocês. Como vocês já sabem, né, as alterações de imagem e fala foi pra preservar a obra original. E agora, chega de enrolação e bora pra história. Resumão do último vídeo. Depois da morte do Shane, o Rick assumiu o grupo, saíram dos arredores de Atlanta buscando um local seguro. No caminho, conhecemos Tyrese, um ex-jogador de futebol americano, acompanhado da sua filha Julie e o namorado da guria que se chamava Chris. Descobrimos que a Lori teve um caso com Shane. À noite, a Lori revelou que estava grávida. O grupo encontrou uma residência cercada de muros, invadiu o local e até passou a noite dormindo lá. Nessa, o Dale e a Andrea começaram um romance. Antes que eu me esqueça, a Carol já estava se engraçando com o Tyrese desde sua chegada. O grupo descobriu que o condomínio estava infestado de moços. Dona perdeu a picanha da cara. Rolou toda uma corrida para sair do condomínio. Vale ressaltar que a Julie e o Chris foram pegos fazendo coisas. O grupo voltou a procurar comida e abrigo na estrada. O Allen ainda estava se recuperando da perda da dona. E então o Carl tomou um tiro na floresta. E o capítulo se encerrou com o Rick ameaçando seu agressor de morte. E esse já começa na agitação, com o Rick ali em cima do maluco, e ele só não puxou o gatilho porque o Tyrese deu um gritão avisando que o Carl ainda tava respirando. Aí o Rick volta a atenção pro guri e os dois ficam pensando numa forma de ajudar o pirralho. E o doido que atirou no Carl já entra no meio. Brother, um km daqui tem uma fazenda com um carinha que pode ajudar seu filho aí. Na muvuca ali, ir pra fazenda fazia mais sentido do que voltar pro trailer. Então o Rick pega o Carl pra ir pra fazenda e pede pro Tyrese voltar pro trailer e trazer o restante da cambada. Detalhe, ele pede pra amenizar a situação pra Lori. Fala que o moleque caiu de bike, mas não precisa avisar que tá morrendo. Aí vai cada um pro seu lado, chegando na fazenda aparece esse senhor aqui na porta, que viu a movimentação estranha dos caras chegando. Pô, aí atirei no guri. Leva valendo, pra botar ali do lado da tábua de carne. E o cara começa a tratar ele e a essa altura a Lori já tá chegando com o restante do grupo. Eu pulei a página que o Tyrese chega pra avisar o grupo, porque é só o Tyrese avisando, não tem nada especial. Ó, tomou um tiro, tá bem, mas tomou um tiro e levaram ele num lugar ali. Bom, o grupo chega, a Lori dá aquela desesperada, como qualquer mãe quando entende a gravidade do bagulho. E em seguida, o cara que se chama Herschel já sai pra fora avisar que conseguiu tirar a bala, passou o metiolate, que ele tá melhor, mas se quiser orar, seria uma boa. Galerinha, o ruim desses capítulos nesse vídeo é que o negócio vai acontecer de uma forma muito dinâmica. Sério. Muito rápido. Se você tá acostumado com aquele ritmo lá da segunda temporada, onde os produtores, né, estavam sem verba, deram uma boa explorada em vários personagens, com calma, um ritmo mais lento, com cuidado e tal, e no final entregaram aquela temporada incrível, aqui vocês vão ver que acontece muito rápido, não dá tempo nem de respirar. Olha esse exemplo aqui. Pô, na série, o Carl tomou um tiro, foi pra fazenda, a Maggie foi atrás do grupo Rick, nem todos vieram por causa da Sofia, rolou doação de sangue, o Shane se ferrou lá na escola atrás dos aparelhos pra tratar a cria. Foi até nessa que ele sacrificou o Watts e começou a se tornar um cara duvidoso, ou pelo menos até o momento, né, Rick? Teve toda uma cirurgia ali pra então o Carl começar a melhorar. Já nos quadrinhos, o Carl toma um tiro, vão todos pra fazenda, e na outra página o Rush já tá anunciando que o moleque melhorou. Ô, velho, tem como não, a série tá muito superior até esse ponto. Bora ver o que mais tem de diferença. O Herschel apresenta a família dele e se liga, a família do Herschel é totalmente diferente da série. Ele tem 2 filhos, Billy e Arnold, e o cara tem mais 4 filhas. A Meg, claro, Lindsay, Rachel e Suzy, que é de cabelo preso. Já super diferente da série. Cadê a Beth, cara? Cadê a Beth? A Beth não existe nos quadrinhos, não. Na série, eu acredito que todos vocês vão concordar que a família do Herschel, o importante mesmo são a Meg, ali, top 1, primeiro lugar, claro. O Herschel, a Beth e talvez o Watts, pela importância que ele teve ali com o que rolou com o Shane. Mas o resto, tudo figurante. Patrícia, figurante pura. Ninguém nem lembra direito, nem dá importância pro resto do grupo do cara. Já no quadrinho, ele tem uma família bem maior. Infelizmente a Beth não tá no meio. E até que eu posso dizer que eles vão usar um pouco mais, assim, os caras vão dar um pouquinho mais de importância. Mas claro, tem figurante, veio só pra morrer. Tem personagem ali sim, que é de nível de importância mais de 5.000. E ainda não acabou as apresentações. Temos também o Watts e sua namoradinha, Patrícia. E por curiosidade, você sabe a Casa dos Mortos, aquele condomínio que o grupo do Rick mal saiu vivo? Então, o Watts e a Patrícia estavam por lá. Quem não tinha conseguido ir pra Atlanta,
quando começou o surto e tudo mais, né? Acabou indo lá para aquele condomínio, né? E a Patrícia e o Watts estavam indo para Atlanta. Eles estavam até esperando o inverno passar para eles poderem tentar ir de novo. Aí você já sabe, né? Começou a aparecer os mods, aquela loucura, mas eles conseguiram sair de lá a tempo antes do lugar ser perdido. E aí estavam morando ali por enquanto. Era amigo do Rush mesmo, né? Morava próximo lá e a casa do cara era mais segura, ficaram por lá. Lancey leva o grupo para conhecer a fazenda. Eles têm uma quantidade considerável de comida, já que eles mesmos que plantavam tudo, né? E o clima na fazenda é até que de boa. Lori e Rick desabafando um com o outro sobre a preocupação quanto ao Carlos. O Watts tá super abalado por ter atirado no guri. E o Tyrese que vai lá confortar ele, até explica que conhece o Rick há pouco tempo, mas que o Rick não é violento, né? Aquela ameaça de morte foi mais um surto mesmo. Eles perderam a dona recente, fugiram do condomínio. E agora o meio metro tomou um tiro. A galera da fazenda tava tão isolada que nem sabia que Atlanta tinha caído. Ainda era tudo muito novo e o inverno dificultava eles saírem. O Allen ainda tá nem pra lá nem pra cá por causa da dona. A Andrea até tenta se aproximar ele pra conversar, falar pra ele ser forte pelos meninos, oferecer aquele apoio. Ele trata ela mal pra caramba, xinga, o cara tá mais grosso que cano de esgoto, só que não resulta em nada não, eles só brigam mesmo e cada um toma seu rumo. E finalmente temos uma notícia boa, com o Carl acordando e já pedindo o chapéu dele. O Rick deu o chapéu pra ele ainda lá no capítulo 4, ele fez isso pouco antes de ir pra loja de armas de Atlanta com o Glenn. Foi um momento assim muito simbólico, porque ele explicou pro Carl que ele tinha que pegar as armas lá, né, pra segurança do grupo, e esse chapéu tinha um significado tão grande que mesmo depois de tomar um tiro, foi a primeira coisa que ele lembrou quando acordou. Claro que algo dessa importância não seria deixado para trás. Nosso querido jogador guardou com carinho e devolveu pro dente de leite. Ele até aproveita esse momento para avisar o Rick que o Watts está muito mal com o acidente, mas o Rick levou pro coração e não quer nem falar com o cara. É até nessa hora que o menino descobre que levou uma 9mm no ombro, porque ele não se lembrava de nada que tinha acontecido. E temos então um momento muito cuti-cuti da Sofia vindo visitar ele, toda preocupada, sobe na cama de tênis, dá um beijinho na bochecha dele, vigia suas crianças, homem, vigia. E outro momento muito tenso que rola é o seguinte, o Dale foi conversar com a Lori em particular. Vocês lembram que na noite do anúncio da gravidez o Rick deu uma assustada leve? Então, o Dale foi o único que viu esse momento. Pensando nisso, ele gruda ela. Ô Bruaca véia, seguinte, seu loirinho é nosso líder, vê se tu não vai jogar mais nada em cima do delinquente, porque se ele surtar, o grupo desmorona, beleza? A parada do Shane e tudo mais, enterra com você, fechou? Ele não falou exatamente assim, mas deu pra pegar o conceito, né? A galera faz um baita de um banquete na casa do cara, nada de importante que mereça ser dito desse momento. E aí depois do lado de fora da casa tem um momento muito cabuloso, porque o Glenn tá meio que pra baixo e a Meg vem falar com ele. Amigo, se liga no que acontece aqui, porque ela pergunta pra ele por que ele não tirava os olhos da Carol. Isso mesmo, da Carol, porque durante o jantar ele ficou secando ela com o Tyrese e o Glenn revela que ele tinha atração por ela. Quem poderia imaginar que o Coreia gostava dela? Faz até mais sentido agora ser ele quem salvou ela do ataque do acampamento. Ele já tava secando ela desde lá. E vale lembrar que a Carol dos quadrinhos é bem mais nova que a da série. Na verdade é uma personagem totalmente diferente, mais pra frente isso vai ficar muito claro. Mas é bem curioso, né? Quem de vocês sabia dessa informação dos quadrinhos? Eu já tinha até me esquecido e relembrei quando li. Meg até fala que ela é bonita mesmo, o Glenn se abre falando que não queria morrer sozinho e que também não tava se aguentando, querendo fazer aquele negócio que começa com S, termina com X, ou até se arrepende de falar isso pra ela. E aí do nada a mina fala, ah, eu faço com você. Mas hein? Ah, meu boy lixo deve estar morto, só tem você aqui, então bora, né? Tô me sentindo sozinho também. E os dois ficam ali de marcar o lugar. É sério? Fácil assim? Como assim, velho? Na vida real a parada é mais complicada. Se eu soubesse que era fácil assim, eu tinha ido pra algum país que tivesse rolando apocalipse. Mais pra frente eu comento um pouco mais sobre esse lance do Glenn com a Meg na série. Quero contar antes sobre o Chris e a Julie. Vocês se lembram que no último vídeo o Tyrese pegou os dois quase no tic-tic na Celebutaco? Então, agora ele pega os dois nos amassos. Não era nada demais, só aqueles beijinhos de adolescente mesmo. Mas como quase rolou umas paradas no passado, o Ty foi botar aquela moral de pai. Ele tá bolado, mas é até educado. Basicamente ele só lembra os dois que eles são muito novos. Eu acho que é 16 ou 17 anos, eu esqueci agora. Que ela pode ficar grávida, que já tem muita coisa pra eles se preocuparem, que ele não quer ficar 24 horas em cima dos dois. Assim, essas paradas, sabe? Dá pra resumir essa conversa em se controlem. Pelo ritmo ali da narrativa, parece que essa conversa não chegou a acontecer antes. Talvez porque tava todo mundo amontoado dentro do trailer, né? Aquela questão de vergonha, não sei o que. O ponto-chave aqui é que quando o Tyrese vai embora, os dois têm uma conversa muito rápida e estranha, que não dá pra entender bem. Tipo, o Chris fala pra ela que ele quer ficar com ela pra sempre, mas que ele não quer o pai dela atrapalhando o caminho. E ela fala que quer também, mas que eles precisam esperar. A única
coisa que eu consigo pensar nessa conversa é que eles estão bolando um plano pra se pegar, ou eles estão planejando matar o Tyrese, o que não faz sentido nenhum, porque a Julie parece amar o pai dela, então ela não concordaria com isso. Pode ser que eles estão planejando fugir também, cara, eu não sei. Pra dizer a verdade, essa conversa nem parece importante pra história. Parece aquelas fases de birra de adolescente, sabe? Mas não vai ser isso. Fica comigo. Quem não leu, faça suas teorias. Quem já leu, comenta o que pensou quando leu. E antes que eu me esqueça, você lembra da Sasha, a irmã do Tyrese, lá na série? Então, meus queridos, ela é outra personagem que foi feita exclusivamente pra série. Nos quadrinhos, ela não existe. Meio que ela foi trocada pelo Chris e a Julie. Mas só em questão familiar mesmo, porque a trama dos adolescentes vai ser bem diferente e muito macabra. E curta também. Talvez seja até por isso que não rolou na série. The Walking Dead já era popular na segunda temporada, mas ainda tava andando, né? Eu acho que eles não quiseram arriscar na terceira. Sem falar na troca de produtores e tudo mais. A terceira temporada ali, né, é meio bugada. Mas eu já falei demais desses caras. Agora eu quero falar do Rick com o Herschel. Os dois estão desenrolando uma ideia. E qual é a história do Herschel? O fazendeiro, ele cresceu ali naquele lugar, mas ele não era tão fã. Aí ele foi fazer um curso de veterinariamento para virar médico de animais e atuou vários anos. E ele só parou quando a mulher dele morreu. Ela que administrava o lugar, ele fazia mais a parte ali de cuidar dos bichos mesmo. Perdeu o suporte, né, maninho? Aí começou a ficar insustentável, ele acabou largando o negócio e voltou pra fazenda. E agora, mais velho de idade, ele tava curtindo muito mais do que quando novo, né? Aquelas paradas de você come o que planta. Sem falar que quando os monstros começaram a comer o povo, se tornou super útil ser fazendeiro. O Rush até fala que eles são bem-vindos enquanto o baleado se recupera, mas que eles vão ter que dormir no trailer, porque não tem espaço na casa. Pô, mas tem um celeiro bonitinho ali. Podemos dormir lá não? E ele fala não, porque lá é onde eles deixam os mortos. É o quê? E a capa do volume 11 tem alguém no chão, enquanto um grupo de andarilhos vem do celeiro em sua direção. O que foi que rolou aí nesse final, hein? Será que é morto morrido mesmo ou morto que não tá morrido? Antes de descobrirmos, eu já quero fazer um anúncio que eu tô curtindo demais trabalhando na história desses quadrinhos. Eu tô me divertindo horrores. E tanto os vídeos como os shorts estão trazendo um resultado muito bacana aqui pro canal. Então ele tá crescendo mais. E eu resolvi trazer a história completa. Ou pelo menos até vocês cansarem de mim. Aí como é que vai funcionar? A história é muito longa. Vão ser vários vídeos para contar ela inteira e ainda estão lançando, então nem adianta ter pressa de fazer vários vídeos em sequência porque só lança um volume de 30 páginas por mês. Para vocês entenderem como demora, até o final desse vídeo que vocês estão assistindo agora já foi o equivalente a um ano de lançamentos mensais, que são os todos primeiros volumes. Então todo mês vai ter pelo menos mais um vídeo contando mais um teco aí da história. Assim eu trabalho nela sem precisar ficar esperando muito tempo para lançar em outros capítulos, e eu também posso me dedicar a outras histórias. Qualquer coisa eu trago até mais de The Walking Dead, porque tem outras histórias paralelas que são muito top. Sugestão também, manda nos comentários. Mas por enquanto vai ser essa pegada. Explicado, bora seguir. Quando o Rick escuta o Herschel falando dos mortos no celeiro, ele já meio que entra em pânico. Como assim os mortos? Tá loucão? Fumou HIV? Como assim, doido? E o Herschel vai na maior paz, explicando que tá mantendo as pessoas mortas no celeiro, até eles descobrirem como é que eles podem fazer ali pra ajudar elas. E aí o sangue começa a esquentar, porque enquanto o Herschel prende eles no celeiro, ele descobre que o Rick atira na cara. E fica feio, porque o Herschel não aceita simplesmente apagar o CPF do defunto, e o Rick argumenta que são monstros, tentando matar eles. Cabra, ninguém sabe o que tá acontecendo. O Rick começa a falar que tem que matar coisas pra eles ficarem seguros, e é um surto que lembra demais o Shane na série, mas claro que os surtos do Shane na série são muito melhores. E esse Herschel, em comparação à série, é menos calmo e mais explosivo também. Até que ele revela que o filho dele, o Shaw, tá lá dentro do celeiro. O cara foi mordido antes deles colocarem a cerca em volta da casa, e eles tiveram que assistir toda a transformação até começar a atacar eles. O Herschel não conseguiu matar o menino, porque a parte sentimental pesou, prendeu ele no celeiro e os outros que foram aparecendo depois. Só com essa informação do filho que o Rick se acalma. Mas assim, ele se acalma no tom de voz, o argumento dele ainda permanece. Ele fala que o zumbi lá dentro não é o filho dele. E o Herschel fica muito mais pistola ainda, porque na real o Rick tem uma ideia formada, mas eles não sabem nada pra sair atirando assim. Cara, eu até entendo um pouco o argumento dele, porque pensa aí, galera, e se o Rick realmente estivesse errado? E se algum tipo de cura, foi um vírus ali, uma doença, sei lá. Já pensou no tanto de vidas inocentes que esse cara teria tirado? O Rick continua dando murro em prego, até explica que a gente morre antes de virar um deles, meio que provando que os zumbis eram uma outra etapa, não estavam realmente vivos. Tanto é que vez ou outra eles trombavam com alguns sem pele, parte vital faltando, só osso. Lembra da menina da bike? E vendo que o negócio não tava bom, o Tyrese dá um toque, né? Riquinho, meu amor, nós é visita, tá? Vai fazer besteira não. E finalmente a conversa se acalma, os dois tomam seu rumo com a ideia de que os mortos estão bem presos. Sei não, hein? A ponto de curiosidade, dentro do celeiro tem 14 mortos, tá? Tinha uns vizinhos do Herschel lá também. À noite o Alan tá encostado no trailer, sem sono, cheio de trauma, saudade. E o Rick vai na broderagem, tentar dar algum tipo de conforto ali pra ele.
ele. E no meio da noite, de madrugada, nosso chinesinho sai do trailer dizendo que não consegue dormir e vai tomar um ar. É mesmo, jovem? O Rick Warren não sabe, mas a gente viu a sua conversa com a filha do fazendeiro. Seu entregador de pizza danado. Nem a novidade, né? Foi a Meg que ele foi encontrar no meio da madrugada. E depois dessa madrugada maravilhosa, o Rick foi fazer as pazes com o Rush, aquela conversa básica de desculpa, avisar que tava tenso, que o filho dele tomou chumbo, mas ele agradece demais a ajuda do Rush, até por deixar eles ficarem. O Rush tá bem mais namastê também. O Rick até fala que em agradecimento ele ia presentear a família Green com umas armas de Atlanta que tava de bobeira lá no trailer, e que mais tarde ele ia fazer umas aulas de tiro, se a galera dele quisesse, né? Ele ensinava os fazendeiros a atirar. O Rush pega a arma numa boa, falando que não pretende usar e até libera pro treinamento, né? Alguns deles, né? Com exceção dos mais novos. Climão bem amistoso. O Alan continua sem papo, maltratando a André. Ela até vai lá de novo com o Dale tentar falar com o cara. Tá super preocupado por causa dos gêmeos, mas ele tá muito chato. O Dale só não foi pra cima dele porque a Andrea não deixou. O Alan tá assumindo o posto de personagem mais chato até o momento. Incorporou o espírito que a esposa dele tinha. Tyrese tá super de boa com a Carol, lendo um livro emprestado da Lance, que é aquela filha mais velha lá do Herschel. O clima é realmente bem calmo. E quando o clima fica muito calmo, espere grandes coisas, meu amigo. A galera pratica tiro na fazenda. O Glenn já tá bem mais próximo da Meg. O Tyrese sempre no pé da Julie. Fica claro uma birra ali do Chris com ele sempre em cima. Aí aparece um zumbi. Rick mira, mas o Herschel não deixa atirar. E a ideia é colocar ele no celeiro junto com os outros 14 mortos. O Rush já tem uma certa experiência, então ele organiza algo rápido, o Rick chama a atenção, ele gruda o morto pelas costas e vai levando o fedorento pro celeiro, enquanto a Lansing e o Arnold vão ajudar entrando por trás, chamando a atenção dos outros, assim ele abre a porta e joga dentro. Mas mano, tinha tipo um morto encostado ali na porta, e quando ele abre a fechadura, ele toma uma lapada no beiço. Isso tudo chama a atenção dos outros mortos dentro do celeiro. Aí o Arnold pula pra fora pra tentar ajudar o pai, estilão, o Tyrese 2 volumes atrás. O restante do grupo vem correndo também, enquanto o Arnold soca o cadáver, outro aparece pelas costas, que é justamente o irmão dele, o Shaw. Aí aqui já tá um caos de novo. Rick chega atirando, Glenn segura a Meg, toma chute nas bolas de gude, Lansing corre pra ajudar o Herschel, pega no caminho pra uma aglomerada de mortos, mais bala do Rick, Meg chega no Herschel, ele se levanta furioso e senta o dedo no Shaw, no Arnold, na Lansing e quem mais for morto-vivo. E quando ele vira a arma pra própria cara, o Rick o salva no último segundo. E voltamos a ter aquele clima depressivo de Brasil e Croácia na Copa de 2022. Oh, meu Deus. É formado mais um enterro ali pros 3 filhos do Herschel, onde ao fundo a gente pode até ver os corpos dos mortos sendo torrados. E finalmente o Herschel concorda com o Rick a respeito dos mortos. Infelizmente ele chegou a essa conclusão da pior forma possível. Não tem como passar por esse momento sem lembrar do surto do Shane no celeiro da série. O cara entrega demais toda a construção dele, as tretas com o Herschel, até ele ver o Rick ajudando a guiar os 2 mortos. Ele assume a frente, mete bala em tudo e não tem morte de vivos, como aconteceu nos quadrinhos aqui com o Arnold e a Lansing. Os zumbis dos quadrinhos foram soltos por um erro muito besta, diferente da série que o Shane soltou proposital. Na verdade, é lá que eles encontram a Sofia, filha da Carol, tornando aquele momento muito marcante. O Arnold e a Lansing conhecemos eles agora, meio que nem participou de nada, não tem carisma, empatia ainda. Chegou numa edição, morreu na outra. Já a Sofia teve metade de uma temporada inteira construída só pra encontrar ela, pra aquele momento. Perfeita a série, cara, perfeita. Eu não gostei da Sofia ter morrido, mas ainda assim, cara, foi perfeito, muito bem escrito. E que falta que o Shane faz, hein? Que falta, cara. Como eu disse pra vocês, nos quadrinhos, a coisa rola muito rápido. O Cal foi baleado agora há pouco, eles já estão abrindo o celeiro e tem gente morrendo, é dinâmico, cara. Sai de um rolo, já vai entrando em outro, você não respira, não consegue parar de ler. Isso é The Walking Dead em outro formato, é incrível. Naquela noite o clima ruim se espalhou pra fazenda inteira e olha só isso. O Chris e a Julie vieram entregar as armas do treinamento pro Tyrese. Na confusão, o Rick acabou não pegando de volta e o Ty decide deixar a arma com eles, pra que eles pudessem se proteger e tudo mais segurança. E quando o Chris e a Julie estão sozinhos, o Chris fala que finalmente eles conseguiram as armas e que vai ser muito mais fácil agora. Meu Deus, cara, o que esse pivete tá tramando, mano? A Julie só concorda, fala que eles devem esperar a hora certa, solta um eu te amo e o capítulo acaba aí. E a capa do volume 12 tem um tom de ameaça pura, com o Herschel apontando a arma pro Rick, enquanto o restante do grupo parece aterrorizado. O que será que tá rolando, hein? Essa capa é boa, e lembrando que ela é a Deluxe, e não tem como eu não mencionar a capa original do volume 12, com a cara do Rick de lado, com uma arma atrás da cabeça. Que perfeito esses traços, cara. Como eu gosto dessas artes. Se você tá comigo até aqui, já deixa o like e comenta o que tá achando dessa história. Mais um dia se inicia, o Rick dormindo com a Lori e o Cal no quarto de visitas da casa do Herschel. O Lori passa mal, vomitando,
por causa do alien que tá crescendo dentro dela. E a Meg é pega no flagra, dormindo no quarto dela sem roupa com o Glenn. Calma, senhor, calma, sou estudante. Herschel desmoraliza a menina toda por causa dos irmãos dela que morreram no dia anterior e ela tá ali com o Jack Chan. A Meg até rebate porque era a primeira vez que o Glenn dormia ali, justamente a pedido dela, porque ela dormia naquele quarto com a Lindsay e não queria passar a noite sozinha. Eles molharem o pão na salsicha foi uma consequência de botar dois adolescentes sozinhos em um quarto escuro. Na real, a Meg já tem 19 anos e ela até rebate falando que eles se amam. Se amam? Como assim? Foi rápido, né? Não parece, mas tem algumas semanas que esses caras estão vivendo na fazenda, embora não dê pra saber o tempo exato ou quanto tempo o Glenn e a Meg estão se enrolando. Na série, o Glenn conheceu a Meg ali na fazenda, teve aquela historinha nada demais, até chegarmos no grande clímax da farmácia. Ai, que perfeito, cara, o clima da farmácia. Nessa época eu era doido pra uma menina me chamava farmácia. Nos quadrinhos nem sabemos onde foi a primeira vez deles, mas a gente pode ter uma ideia ali que foi no chão da fazenda, perto dos cavalos, né, na calada da noite. E a Meg realmente disse eu te amo muito rápido pro cara, né? Foi bacana, né, ver esse amor juvenil, né, êxtase de emoções. E no trailer, depois que o grupo sai pra ir pra casa do Rush, tem mais um momento de amor entre o Dale e a Andrea, com o Dale se declarando, falando que ama a loirinha. Nós também te amamos, Andrea. Mudando pro celeiro, o Alan tá ajudando o Rick a fazer uma limpeza ali pra eles dormirem, e finalmente ele tá fazendo alguma coisa pra distrair a mente, já que nem dos gêmeos ele cuidava, deixar os moleques de lado. Tem até um momento dele desabafando de novo com o Rick, falando que ele tá sem chão, agora que a dona se foi, ele realmente não sabe lidar com aquilo ali, né, as crianças sem ela. Homem é embaçado, e dá pra ver que ele tem um respeito pelo Rick. Mas Carvalho, por que ele tratou mal a Andrea? Não poderia ter levado na moral, igual com o Rick aqui? No meio o Rick se revolta porque ele dorme no conforto da casa e ele não quer o povo no celeiro, até porque rolou umas baixas recentes. Então se organizar direitinho, cabe todo mundo na casa. Aí ele vai lá falar com o Rush, ele até chega na moral, mas o Rush já mete um ponto final ali. E fala que eles são bem-vindos sim, enquanto o Cal se recupera, mas depois é marcha. E o urso. Observação, o Ty tá no chamego com a Carol, os dois felizes por terem se encontrado no meio da Copalipse, e o Chris e a Julie só de olho. Tá fedendo já, hein? Tô vendo que esse cara vai matar o Tyrese. Rapaziada, quando a Lori descobre que o Herschel quer eles fora da fazenda, a Morena fica transtornada e vai tirar satisfação com o cara. Nossa, aí que o negócio começa a dar ruim de novo. Lori toda alterada, querendo saber por que tá sendo expulso. O cara falando que nunca convidou eles pra ficar, só tava ajudando o menino. Ainda fala que perdeu 2 no processo. A Lori tem a ousadia de esfregar que a culpa tinha sido dele mesmo. E o cara quase, mas sério, quase agride ela. O Rick entra no meio. Seus bandos de mexerica mofada, não tem comida pra todo mundo não. A coisa já não tava boa. Mas tava bem, perdi 3 filhos. Seu marido veio pedir um quarto de um deles. E eu nem mencionei que de manhã tinha um asiático plantando mandioca nas terras que eu cultivei com minha mulher. Que vocês não vão tudinho tomar na rodela do olho enrugado do seu? Calmou. Tranquilo, parceiro. É que a gente pensou que você ia deixar a gente ficar e tal. Podemos ajudar a plantar mandioca. Mandioca não, que eu percebi que você não gosta, mas batata, cenoura. É que realmente lá fora o bagulho tá feio. Aqui vocês têm cerca, são gente fina, nós também. Não vai rolar mesmo? Tem todo um diálogo ali, até que o Rush aponta a arma pro Rick e manda todo mundo vazar agora. O cara já tá recuperado dessa altura e durante tudo isso ele tá só de olho com a arma na mão. De novo, mano. Será? Mas o Otis que se intromete dessa vez, tirando a arma do cara, e o Rick anuncia numa boa que eles vão embora. Aí o grupo se reúne novamente no trailer, o Glenn vem conversar com o Rick pra avisar que ele não vai. A Meg conversou com o Herschel e não tem problema em continuar plantando mandioca por ali. O Rick super entende o cara, tem um diálogo de despedida, dele falando que não se sente mais sozinho. Os rolês que ele dava em Atlanta era porque a vida dele meio que não tinha propósito, talvez fosse uma forma que ele tivesse achado de tentar se matar, manja. E o grupo cai novamente na estrada, procurando um lugar seguro. Vale ressaltar que o Rush ficou meio traumatizado com o que rolou. O Otis foi falar com ele sobre o quão errado foi ele apontar a arma pro Rick e encontrou o cara despedaçado no chão. Ele até revela que ia puxar o gatilho se o Rick não fosse embora. E ele quase puxou antes mesmo disso, pra acabar logo com tudo, né? O cara não ficou legal, cara. Ele não ficou muito bem, não. Caramba, que despedida, hein? Que despedida. Esse volume ainda não acabou, mas foi assim que se encerrou o arco da Fazenda. Na série, o arco da Fazenda é bem extenso, durou uma temporada inteira, com muita perfeição. Já nos quadrinhos são 3 volumes e já era. A série pegou a essência, né, desses 3 capítulos e alongou, colocando mais coisas como a treta que o Rick arrumou com o grupo do Randall quando o Herschel ficou doido e foi lá beber. Não vimos a morte do Dale, que também foi algo especial da série. O ator acabou pedindo pra sair, depois se arrependeu. Ele e a Sofia foram tramas bem especiais, porque na real termina o arco da Fazenda
fazenda com eles vivos e bem no grupo, e são personagens que vão longe. Então tivemos o espetáculo que foi o Shane. O Shane foi o primeiro personagem a matar um humano na série, diferente dos quadrinhos que foi o Cal, e por coincidência foi justamente o próprio Shane. É na segunda temporada que o Rick é forçado a tirar uma vida pela primeira vez, o que também não rolou até agora, nada que force ele a esse extremo. Sem falar naquela cena final espetacular da segunda temporada, com a invasão dos mortos, obrigando o grupo lá a lutar, tacar fogo na fazenda, depois abandonar todo o local. Não rolou isso. Foi nessa temporada que nos despedimos do Rick bonzinho, e a insanidade começou a tomar conta. Vamos ver como vai ser tratado isso nos quadrinhos. Mas como vocês viram, a fazenda ainda tá de pé e tem gente vivendo lá. Quem sabe não voltamos a ver essa galera. Já comenta aí o que achou das mudanças, o que mudaria, o que tá perfeito em relação série e quadrinho. E bora seguindo, que à noite o grupo já tá começando a racionar comida de novo. E é aquela tristeza que nós vimos, né, nos outros volumes. Nem tem o que alongar aqui, é o grupo novamente caminhando pelos lugares, procurando abrigo, comida, gasolina, água, bala fine, caçando fome. E então, depois de andarem muito sem encontrar carros, a gasolina acaba e foram forçados a parar ali no meio do nada. Se organizam para explorar a região, tomam seu rumo e finalmente o grupo tem alguma sorte. Em poucos minutos de exploração, a Andrea e o Dale encontram uma coisa que ficam maravilhados. Voltam para chamar todo o grupo, a galera sobe o morro com a pintura linda, similar à Sociedade do Anel, e o grupo dá de cara com um presídio gigantesco que o Rick já chama de casa. Até o momento, The Walking Dead é muito similar ao que foi retratado na primeira e segunda temporada. Claro que, como eu falei, opinião pessoal, considero a série muito melhor, pelo menos até o momento. Mas desse ponto, com a chegada da prisão, que vão começar a rolar algumas mudanças boas, arcos e momentos únicos que vocês só vão ver aqui. Foi aqui nesse grande arco da prisão que vai rolar muitas atrocidades, maluquices, vilões insanos, muita morte, guerra. Foi na prisão que The Walking Dead começou a ganhar uma fama estrondosa nos quadrinhos, ganhar prêmio e tudo. E o começo de tudo isso, vocês só vão ver no próximo vídeo, onde o grupo vai invadir e explorar essa prisão infestada de mortos. Conheceremos novos sobreviventes e encontraremos um velho amigo que fará uma revelação chocante. Esse cara vai aprontar mais mortes, traumas. Atrás dessa porta vai ter algo inacreditável. Lembrando que é só o começo, e para não perder nada disso, já me segue. Deixa o like e não se esqueça que para mais detalhes desta história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado a todos, um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e tchau!